os bastidores do ambiente do Grêmio. O Grêmio sentiu o resultado do Grenal. Sentiu e sentiu também a derrota para o Fluminense. E aí, isso não quer dizer, eu já quero arrancar falando isso, tá, ô Jeremias? Não quer dizer que tem uma crise instalada no vestiário do Grêmio, tá? Não é isso. Eu vou dar detalhes aqui, porque hoje o Grêmio abriu de novo um treinamento para a imprensa. Os 10 primeiros minutos ali da atividade, o aquecimento, né, foi com a presença da reportagem à beira do campo. E o Luiz Castro, mais uma vez, como tem sido de praxe dele, né, ele é um profissional muito educado, é uma pessoa muito cordial e tem conversado com a imprensa na medida do possível e responde às vezes um questionamento, às vezes ele vai ali e passa uma orientação em relação ao treino, no sentido de, não filmem isso, né, isso aqui é importante, o treino vai acontecer dessa forma. E aí hoje, ele, quando estava chegando para conversar com a reportagem, ele foi abordado por um cara chamado Jason Lisboa, conhece, ô Jeremias? Sim. E aí o Jason, da Rádio Gaúcha, perguntou: ô Luiz Castro, o que é mais importante hoje para o time do Grêmio? Para te definir o que é a escalação, no andamento do trabalho? A questão física ou a questão técnica? Afinal, é um início de temporada ainda. E a resposta do Luiz Castro foi com uma outra pergunta: tu é pai? E o Jason disse: eu sou. E aí o Luiz Castro continuou: bom, se tu chega em casa e não tá bem de cabeça, tu não consegue brincar direito com teu filho, tu não vai render bem no trabalho, então tem que estar com um mental bom. E aí, ao longo dessa conversa, o Luiz Castro ele pontuou que o Grêmio sentiu as derrotas no Grenal e pro Fluminense. No sentido de, o Grêmio não esperava, por exemplo, a derrota no Grenal da forma como aconteceu. O Grêmio até admite, o Grenal não tem favorito. O Grenal pode ganhar, pode perder, mas da forma como perdeu, foi impactante. O jogo contra o Juventude, o Grêmio entende que foi ali um lance no fim do jogo que tem que ficar atento, obviamente, mas foi uma questão que ela precisa ser, ela tem o seu ponto de atenção, ela precisa gerar uma concentração maior dos jogadores, mas ela não tem o mesmo impacto do que o resultado do Grenal, por exemplo. Então existe um trabalho hoje que, claro, se trabalha a questão técnica no Grêmio, se trabalha a questão física, que o Grêmio entende que está evoluindo ainda, né, que tem margem para melhorar, porque é um início de ano, mas precisa ter também um trabalho mental muito forte. E é isso que o Luiz Castro está focando também nesse momento. Não é, Jeremias, uma crise, não é um vestiário que está saindo no soco, não é que está todo mundo rachado, não é nada disso. O Luiz Castro, inclusive, estava muito tranquilo nessa conversa. Sim. Semblante, as palavras, o tom de voz, absolutamente tranquilo para falar sobre isso. A questão aqui é que esse é um ponto do trabalho que está recebendo uma atenção especial nesse momento. A questão mental dos jogadores nesse início de temporada. E a avaliação até que a gente tem de informação é que para as pessoas do departamento de futebol, para as pessoas da comissão técnica, fisicamente o time está evoluindo bem, né, nesse início de temporada. Então, na visão do Grêmio, a parte física não tem sido um problema, né, e chama atenção essa informação, né, de que o vestiário sentiu. E agora o Grêmio trabalha para recuperar também o vestiário depois de 2 derrotas seguidas, são 3 jogos sem vencer, se a gente somar um empate contra o Juventude, na última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Um outro detalhe ainda, Jeremias, sobre essa conversa, o Luiz Castro até pontuou que entende que isso gere uma pressão, que a série de resultados ruins do Grêmio gere pressão externa. Só que aí ele disse, olha, os jogadores estão acostumados, eu estou acostumado, se não vier ofensa pessoal da torcida e de vocês, no caso a imprensa, tá tudo certo. O Grêmio entende que é natural que se gere uma pressão, mesmo sendo um início de temporada, mesmo sendo um calendário diferente. Existe necessidade de vitórias num clube do tamanho como o Grêmio. E o Grêmio reconhece isso, o Luiz Castro e a comissão reconhece isso, os jogadores entendem, mas se não descambar para a questão pessoal, o Grêmio vai conviver com isso e entende que tem que conviver com a pressão de até agora, nesses jogos mais importantes, né, os chamados jogos de impacto, que foram categorizados assim pelo próprio Luiz Castro. O Grêmio entende que tá tudo certo, é natural que tenha pressão, né? Não é que tá tudo certo, é natural que tenha pressão, o Grêmio vai conviver com isso. Se isso não descambar para ofensa pessoal, para uma coisa que escale para um outro nível, o Grêmio entende que é do jogo e tem que conviver com essa pressão, o vestiário como um todo. Mas para
passar por isso também tem que ter essa questão mental forte. Sim. Tu vai lembrar, Jeremias, que o Luiz Castro já falou recentemente, algo que o Paulo Autuori já disse quando teve no Internacional e outras pessoas já falaram, né? Sobre aqueles 4 pilares do jogador de futebol, né? A questão física, a questão tática, a questão psicológica e, se eu não estou enganado, a outra é a questão atlética, é isso? Tem um outro pilar aí, mas que o mental é uma das coisas mais importantes para o jogador conseguir render física e tecnicamente.